CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, 14 de junho de 2021, estamos aqui para mais um estudo do livro A Caminho da Luz, com nosso amigo Éder Andrade. Estudaremos o capítulo intitulado A Grécia e a Missão de Sócrates. Aos que não me conhecem, eu sou Luciana, colaboradora da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Gostaria de lembrar que o nosso estudo é religioso e doutrinário, não acadêmico, por isso não segue as normas da BNT. Agora vamos à prece de abertura. Queridos amigos espirituais, mais uma vez, mais uma semana, que vocês nos ajudem nesse estudo, inspirem no Éder, nos inspirem, pare o Ricardo nessa assessoria na internet e ampare a cada um de nós nas nossas reflexões, nos nossos conhecimentos. E que possamos sempre lembrar de que esses conhecimentos devem ser aplicados na nossa prática cotidiana. Que assim seja. Se você gosta do nosso trabalho, curta o nosso canal, se inscreva, dê seu like. Agora é com você, Éder. Bom estudo. Prezados amigos da Ilha de Paquetá, estamos aqui mais uma vez para darmos continuação ao estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje nós vamos falar sobre a Grécia e a missão de Sócrates. Um momento muito importante na história da humanidade, aonde Deus envia um missionário por intermédio do Cristo para ensinar aos homens no momento em que a Terra já apresentava um nível de maturidade que permitia uma melhor compreensão e entendimento do mundo espiritual. Meu nome é Éder Andrade, eu sou do Centro Consolador Comunidade Espírita Cristã e junto com o companheiro Ricardo, estamos aqui nessa parceria, oferecendo aos amigos que assim o desejarem, uma reflexão a respeito do livro A Caminho da Luz. É interessante que nós coloquemos para todos aqueles que escutem essa nossa apresentação, que esse estudo é uma reflexão feita com base na leitura de cada capítulo do livro A Caminho da Luz, e uma reflexão histórica combinada com a ideia de que Emmanuel desejava nos passar no ano de 1938, quando, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, Emmanuel procurava exortar aos homens a responsabilidade de todos diante da própria história do planeta Terra, porque uma guerra de grandes proporções estava por vir e ela teria desdobramentos. E o mundo espiritual, sempre prevendo as consequências e os desdobramentos, procura mostrar aos homens a gênese de toda a formação da base da sociedade humana, tentando fazer uma correlação entre o momento daquela época, 1938,
e provavelmente o passado, quando as estruturas sociais estavam sendo organizadas no Egito, na Mesopotâmia, no Oriente Médio, na China, na Índia. Essas estruturas que estavam sendo organizadas com a presença dos exilados de Capela, iria formar a base, o sedimento, né, os pilares da sociedade daquele momento histórico. E para que cada um pudesse entender, provavelmente, da onde teria vindo uma forte tendência, uma forte inclinação, Emmanuel faz um estudo comparativo entre as civilizações da antiguidade. E chegou o momento de nós estudarmos a história clássica, Grécia e Roma. Por que história clássica, Grécia e Roma? Grécia e Roma é uma esquina da história antiga que separa o mundo antigo, se nós podemos dizer assim, da Idade Média. E essa esquina, ela teve uma profusão cultural muito grande. E é exatamente aí aonde nós pretendemos chegar, e creio eu, com base na leitura do capítulo sobre a Grécia e a missão de Sócrates, que a gente vai entender o que Emmanuel desejava. Quando o Cristo percebe que o planeta já estava um pouco mais amadurecido para conseguir compreender a visão do mundo espiritual dentro de uma outra ótica, começa a enviar espíritos que antecedem Sócrates, pensadores, artistas, filósofos, que criaram na Grécia escolas, não nos moldes que nós entendemos hoje. Escolas informais, onde as pessoas paravam para refletir em cima de todo o conhecimento recebido da antiguidade. Porque nós poderíamos dizer que o conhecimento do Egito, do Oriente, ele vai acabar chegando na Grécia, e os gregos eles vão compilar esse conhecimento de maneira que os romanos vão usufruir de tudo isso. Então, antes mesmo de Sócrates, o mundo grego já começa a viver um esplendor cultural bem diferente dos mundos, ou melhor, das civilizações anteriores, dos grupos humanos anteriores. Eu vou pedir ao nosso companheiro Ricardo para subir o slide para que a gente comece a ver. Então, nossa página inicial, a Grécia e a missão de Sócrates, tá? Nós temos aqui no segundo slide uma recomendação que a FEB nos orienta para que todas as pessoas utilizem apenas essa informação de uma maneira didática. Solicitamos a todos, não vou ler, vou deixar que vocês leiam, mas com o objetivo de que a nossa principal intenção é usar o conhecimento de maneira a divulgar a doutrina espírita sem fins lucrativos. E solicitamos a todos que não façam cópias. A intenção é passarmos a informação de maneira mais didática, sendo mais objetivo a todos que estejam assistindo ou vendo. Pesquisem, estudem, leiam, não copiem, porque nós somos obrigados a fazer essa montagem, essa colagem, para uma mera apresentação didática, para facilitar o entendimento de todos. Então, por favor, Ricardo, próximo slide. Então, vejam bem, às vésperas da maioridade terrestre, o que vai acontecer?
Para Sócrates chegar à Terra e encontrar um terreno favorável, foi necessário que surgissem figuras, escolas pré-socráticas, se nós podemos dizer assim. E essas escolas nada mais eram do que encontros de pensadores que poderiam ser em lugares que eles escolhiam, para uma praça, por exemplo, embaixo de uma árvore, e começar a discutir sobre a natureza. Discutir de uma maneira que nunca foi discutida a história da humanidade até aquele momento. Os homens começavam a refletir em cima de coisas óbvias, mas essa reflexão ela criou, digamos, um mecanismo de pensamento. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Por que existe o dia? Por que existe a noite? Pensamentos triviais para um jovem, mas pensamentos de lógica. E essa lógica fez com que surgissem grandes pensadores. Pensadores que abriram espaço para uma reflexão. E essa reflexão, ela permitiu que outros viessem depois. Então, como, por exemplo, as estações do ano, por que faz frio numa determinada época, por que faz calor em outra? As pessoas simplesmente viviam. Porém, nesse momento, começa a surgir uma forma de pensamento que faz com que o indivíduo mediano da época ele comece a se questionar e questionar tudo à sua volta. O melhor exemplo é um pensamento antigo dessa época: penso, logo existo. Então, no momento que esse pensamento surge, isso quer dizer o seguinte: se eu sou capaz de pensar, é porque eu estou vivo. Formas de pensamento dessa natureza, elas vão romper, esse é o ponto central, com uma estrutura de vida aonde as pessoas viviam porque estavam vivas. E naquele momento eles resolveram parar para pensar a respeito de tudo que cercava eles. Um autoquestionamento muito parecido com o que a doutrina espírita hoje nos oferece. Por que nós estamos oferecendo aos amigos? Sabemos que é de uma forma acanhada, de uma forma simples, bem singela, né, primária, essa reflexão, para que o cidadão que possa assistir esse estudo, ele possa parar e pensar que, no momento que eu estou diante de uma reflexão, eu abro a minha mente para novas ideias. É exatamente o que os filósofos pré-socráticos e as escolas pré-socráticas elas estavam fazendo, abrindo a cabeça das pessoas para uma nova forma de enxergar o mundo. É o que a doutrina espírita, de uma certa forma, nos faz, quando ela nos propõe uma reflexão mais aprofundada. Por que eu sofro? Da onde que vem a ideia de felicidade? Da onde que vem a ideia de sofrimento? Quando nós começamos a refletir, quando a gente começa a desenvolver um tipo de autoquestionamento dessa natureza, que criança pequena pergunta: por que isso? Por que aquilo? Você está no movimento de autoconhecimento. Por que eu posso? Por que eu não posso? Esse movimento de autoquestionamento, ele teve uma origem. As pessoas viviam, elas se deixavam viver, que nem aquela música do Zeca Pagodinho, Vida Leva Eu, Deixa-me Levar.
E num determinado momento, o indivíduo resolveu parar para entender o que se passava com ele e com o que se passava com o mundo. Será que nós não poderíamos fazer de forma diferente? Foi exatamente aí que os gregos começaram a se questionar. E esse questionamento de fazer de forma diferente, de romper com determinados modelos, fez com que a Grécia, assim como a Fenícia, tivesse uma forma de governo diferente. Nós tivemos a oportunidade de falar para os amigos que a grande maioria das civilizações da antiguidade tiveram um governo centralizado na figura de um governante que era visto como um deus encarnado. Mas no caso da Fenícia foi diferente. As cidades fenícias, elas eram totalmente independentes uma das outras. A gente não fala de fenícias aqui, dos fenícios. E a Grécia, ela também vai ser assim. As cidades gregas serão totalmente independentes uma das outras e ganham o nome de cidade-estado. Ou seja, na Grécia nunca houve uma centralização política. Eles até tentaram, mas havia uma diversidade muito grande dentro da Grécia. E essa diversidade abriu espaço para surgir formas de governo diferentes, rompendo com os modelos anteriores, aonde tanto o Egito, como Índia, como China, tá? Como na Mesopotâmia, existiam modelos mais ou menos parecidos. Tá? Havia uma certa semelhança, mas na Grécia não. Na Grécia, com essa forma de pensar diferente, eles abriram espaço para que em cada cidade um governo independente permitisse que as pessoas se manifestassem e, através da manifestação da forma das pessoas pensarem, abriu-se precedentes para formas de governo regionalizadas, que terão uma forte influência no mundo. É o que nós vamos ver agora, para vocês terem uma ideia. Então, Ricardo, passa aí o slide para a gente, por favor. Então, vejam, Atenas e Esparta. Vejam, dois modelos completamente diferentes. É incrível dizer um negócio desse, mas cidades relativamente próximas, geograficamente, cidades relativamente próximas, mas de estrutura completamente diferente. Vejam, numa mesma região. Ou seja, enquanto a cidade de Atenas, ela era uma cidade voltada para o comércio, voltada para um governo popular, voltada para a arte, voltada para as obras de arte, para a arquitetura, vejam bem, Esparta já era o contrário, uma forma de governo totalmente autoritária. As construções eram práticas e funcionais, e a população era composta de guerreiros, ou seja, cidadão guerreiro. Veja, quando Emmanuel organizou essa forma de pensamento e nos ofereceu isso em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, parece que Emmanuel estava prevendo. Eu vou ser um pouco audacioso aqui, e se alguém achar que eu estiver errado, pode questionar nas perguntas que tem ali da parte do YouTube. Parece que Emmanuel estava prevendo que o mundo viveria uma bipolaridade entre um mundo comercial aberto e um mundo fechado, ou seja, Guerra Fria. Entre dois mundos. E Emmanuel faz um paralelo para nós, mostrando a Grécia, aonde nós vamos ter em Atenas uma forma de governo que ficou conhecidíssima na história da humanidade como democracia.
enquanto que Esparta, nós vamos ter uma forma de governo completamente diferente, a aristocracia. Na democracia ateniense, que não era bem uma democracia, na concepção do que nós entendemos hoje, os atenienses aceitavam a ideia da escravidão, principalmente escravidão por dívida. E enquanto que nos espartanos, o governo ficava centralizado na mão de uma minoria, através de um autoritarismo terrível, a ponto de que a cidade de Esparta era uma cidade rural, ela era voltada totalmente para o lado agrícola. Quem é que não assistiu aquele filme Os 300 de Esparta? Onde Leônidas vai liderar seu exército pessoal para conter o avanço do exército dos persas, Xerxes, né? Nós vamos ter Rodrigo Santoro como Xerxes, e a gente vai assistir aquele filme bastante tecnicamente produzido, mas mostra que os espartanos eram guerreiros, eram homens que desde cedo se preparavam para a guerra, enquanto que os gregos não. Os gregos eram comerciantes, os gregos eram filósofos, os atenienses, desculpe. Os atenienses eram filósofos porque os espartanos também eram gregos. Mas na hora de decidir as questões, Atenas tinha que contar com Esparta, né? Porque Atenas sozinha não dava conta do recado, não. Os espartanos eram verdadeiras máquinas de guerra, homens que foram educados e criados para serem soldados. Agora, veja que coisa pitoresca, num espaço físico relativamente tão próximo, duas formas de governo completamente diferentes. E isso refletia o quê? Uma liberdade de pensamento, tá? Que na Grécia Antiga existia, que deu margem a que essas cidades tivessem estruturas de pensamento totalmente independentes e que se respeitassem, porque de vez em quando elas estavam em atrito uma com as outras. Então, não houve unificação, a paz interna era difícil, muitas das vezes conseguidas através da guerra, e foi isso que acabou enfraquecendo a Grécia Antiga. As disputas de poder interna na Grécia, principalmente após a luta contra os persas. Mas aí a gente vai entrar em história e o objetivo não é esse. O objetivo de Emmanuel aqui é nos mostrar que, enquanto, por exemplo, nós tínhamos uma Atenas que produzia o comércio marítimo, fazia contato com as civilizações vizinhas, como o Egito, por exemplo, tá? Você tinha uma Esparta que era totalmente isolada, totalmente confinada no interior, e não gostava de fazer contato com os estrangeiros. Não permitia que os estrangeiros fossem até lá. Atenas, por exemplo, já tiveram a oportunidade de me perguntar se Platão teve no Egito. Provavelmente sim, por causa da proximidade física. Então, com isso, o intercâmbio comercial e cultural era muito grande. A cidade de Atenas, ela possui um porto, que a gente vai ver num próximo slide, chamado Porto de Pireu, onde o comércio era intenso. Enquanto que Esparta era uma cidade agrícola, ela só se limitava a fazer o comércio, era um comércio de trocas, com aquilo que ela não possuía. Então, eram dois modelos completamente diferentes. Enquanto os espartanos se isolavam, tendo apenas uma agricultura de subsistência e um modelo de vida rural internalizado, tanto é que existe aquela expressão modelo de vida espartano. O que quer dizer isso? Um modelo de vida muito simples, com estritamente necessário. Já o ateniense é o oposto, um comércio intenso, muito grande, e esse comércio gerava um intercâmbio
com um lado da Grécia. Então, havia um lado da Grécia que florescia uma cultura exuberante. Quando as pessoas vão à Grécia e conhecem uma parte da Grécia, elas conhecem Atenas. Elas não vão para conhecer Esparta em particular. Elas podem ir até lá para ver as ruínas de Esparta, mas as ruínas que representam o modelo da Grécia que nós conhecemos mundialmente dentro do turismo é o modelo ateniense, principalmente com a construção daquele templo no alto da montanha. Então, as construções que sobreviveram, as construções de esplendor, basicamente, até se eu estiver errado, alguém pode me corrigir escrevendo, são as construções atenienses por causa do comércio, da circulação de dinheiro. Já as construções espartanas eram construções mais rústicas, principalmente como a gente vê naquele filme Os 300 de Esparta. Tá? Bom, então, só em vocês olharem as estátuas... Ricardo, amplia aí, por favor, em tela inteira, para que as pessoas possam ver as estátuas. Eles construíam os pilares com o formato de deuses. Era interessante porque, digamos assim, as pilastras elas eram ricamente ornamentadas. As pilastras em Atenas. Já no restante, não. Havia uma praticidade. Ninguém estava preocupado com a beleza, com a estética. Por exemplo, esse vaso que mostra aí embaixo era um vaso pintado mostrando parte da cultura ateniense, parte da cultura da história da Grécia, provavelmente falando sobre a Ilíada e a Odisseia, a viagem de Homero. Então, Homero, que escreveu, né, a Ilíada e a Odisseia, mas na viagem de Aquiles. Eu falei a Homero, né? Ulisses, estou fazendo uma confusão agora. É Ulisses. É que são tantos personagens. É Ulisses que vai fazer aquela famosa viagem. Aquiles também vai aparecer na história, né? Mas Aquiles vai aparecer na história da guerra de Esparta contra Troia, onde tem o famoso cavalo de Troia. Então, a riqueza de detalhes. Se um dia tiverem oportunidade, leiam a Ilíada e a Odisseia, que é a história que conta a guerra de Troia e a volta de Ulisses para casa. Mas, no caso, Ulisses é esse personagem que faz essa grande viagem. E dentro da Ilíada e a Odisseia tem um outro personagem que é Aquiles, que foi protegido pela mãe, que mergulhou o garoto nas águas do rio, segurando o menino pelo calcanhar. E como ponto fraco era o calcanhar. Por isso que a gente usa a expressão calcanhar de Aquiles, que passou também no cinema, esse filme chamado Troia, que mostra exatamente um guerreiro quase que imortal, cujo ponto fraco era o calcanhar. Então, as histórias, elas eram ricamente ornamentadas em vasos de cerâmica e a gente conhece muita coisa por conta disso. Mas eu não queria me prender à parte de história, porque senão eu acabo fugindo à ideia central de Emmanuel, que é o legado do conhecimento. Quando Emmanuel nos oferece isso, mostrando os dois exemplos de Atenas e Esparta, ele mostra isso, mas por trás, Emmanuel estava mostrando que naquele momento, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, duas potências estavam se estruturando. Uma potência comercial e uma outra potência muito mais fechada. Uma potência que entrava em contato com o resto do mundo e uma potência que se fechava em si própria, sugerindo a ideia
eu posso estar viajando um pouco aqui na fantasia da história, mas sugerindo a bipolaridade que o mundo viveria na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Como se o link que Emmanuel tenta nos mostrar correspondia de que o embrião dessa estrutura de sociedade veio lá da época da Grécia, quando Atenas se dedica a um comércio e se expande, e Esparta se contrai e se fecha, desenvolvendo uma sociedade militarista e utilitarista. Tá? Se quiserem me corrigir, fiquem à vontade. A gente viaja um pouco aqui na nossa fantasia, mas procurando explicar a importância desse livro um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos passar para outro slide. Muito bem. Então, nós temos aí as experiências necessárias. Qual o significado disso? Experiências necessárias. Era necessário, vejam bem, que cada grupo humano desse desenvolvesse um tipo de experiência para poder estruturar um conhecimento e esse conhecimento ser passado às gerações futuras. Assim como, por características dos espíritos que reencarnaram em Atenas, tá? Eles se dedicaram ao comércio e nessa primeira gravura aqui vocês têm o Porto de Pireu, que ficava relativamente próximo a Atenas. Havia um caminho que ligava, justamente para facilitar o intercâmbio comercial. E nessa região próxima ao Porto de Pireu, eu estava olhando uns atlas, a beleza natural, a gente tem ali praticamente um porto natural, onde facilmente os navios podem ancorar para distribuir mercadoria, troca de mercadoria. Já no caso de Esparta, a história é completamente diferente. A região de Esparta é uma região de interior, é uma região montanhosa, é uma região de difícil acesso. As construções eram construções, como eu disse aqui, simples, não havia muita preocupação em conforto, luxo. Os jovens, a partir da idade dos 7 anos, eles eram entregues ao Estado, e o Estado que criava o jovem para que ele se transformasse num guerreiro, e a partir de uma determinada idade, ele, como um guerreiro já instituído, ele poderia voltar ao convívio da sua família e poderia se casar. Então, era uma sociedade com bases completamente diferentes de tudo que a gente já tinha visto ou estudado. Uma estrutura muito particular, e que, em alguns momentos, chegou a ajudar realmente a Grécia a lutar contra os estrangeiros. Mas, como eu disse a vocês, após os gregos se unirem na luta contra os persas, ao final da guerra, formou-se uma liga. Essa liga das cidades gregas contra os persas fortaleceu muito uma das cidades. E essa cidade resolveu se impor às demais, até porque era um desejo de uma unificação. Mas havia uma diferença de estrutura de pensamento. 3 grandes cidades se destacavam: Atenas, Esparta e Tebas. Cada cidade dessa tinha as suas peculiaridades. Em determinados momentos da história, nós vamos ter as cidades se unindo uma a outra contra a terceira. E essa guerra interna, chamada Guerra do Peloponeso, vai desestruturando completamente a Grécia. A Grécia se fortaleceu muito quando venceu os persas. Porém, o interesse interno de controle pelo poder
de controle sobre o comércio fez com que as cidades entrassem em guerra uma contra as outras. E nesse momento da história, os gregos começaram a perder o seu verdadeiro objetivo e rumo, que era a preparação de todo um ambiente propício para o advento de Sócrates. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo em que ocorrem as guerras, as cidades entram em atrito, toda aquela estrutura inicial que eu comentei lá atrás, das escolas pré-socráticas, dos filósofos pré-socráticos em Atenas, isso vai ser um pouco desestruturado, porque começa a haver disputa de poder, disputa de interesse. E a disputa de poder e a disputa de interesse faz com que os princípios comecem a perder o sentido. Em outras palavras, a gente começa a ver que os homens naquela época começam a fazer aquilo que os homens de hoje fazem. Começam a fugir a seu objetivo inicial em proveito próximo. Começam a não legislar mais em nome do povo, não governam mais em favor da grande maioria, porque a palavra democracia é o governo do povo. Mas que povo é esse? Apenas os bem-nascidos. Então, no caso, era considerado patrício em Atenas apenas os indivíduos nascidos das famílias originárias da cidade. Com isso, você tinha uma grande parte de excluídos. Então, na verdade, a democracia não era para todos, a democracia era para alguns. Essa era uma peculiaridade daquela época. Então, Emmanuel, por sua vez, como não dá ponto sem nó, ele coloca isso para chamar a atenção que, apesar do objetivo que foi criada a democracia não atendia a todos. A democracia não atendia os estrangeiros, a democracia não atendia aos escravos. Onde havia escravidão em Atenas, sim, escravidão por dívida, escravidão por guerra. Se o indivíduo devia e não pagava, era transformado em escravo. Se acontecia uma guerra e o inimigo era capturado, ele virava escravo e era vendido como escravo. Então, existia em plena democracia ateniense escravidão e desigualdade, e aquilo fazia parte. Então, democracia só para os bem-nascidos. Né? E aí, quando a gente vê isso e para e pensa, puxa vida, os gregos já organizaram a coisa, mas não organizaram como deveria, não estenderam os direitos a todos cidadãos. E ainda hoje a gente enfrenta esse problema. A gente vê a luta das minorias, principalmente dos grupos humanos, em buscar os mesmos direitos que são estendidos à grande maioria. A gente vê as minorias, problemas de preconceito, problemas étnicos, problemas de escolhas de gênero, aonde as pessoas desejam serem tratadas de forma igual, mas infelizmente a gente vê que a sociedade ela prioriza um padrão. Se o indivíduo foge ao padrão, ele está fora. Então, os gregos já faziam isso de uma certa forma. A democracia só para os bem-nascidos. Mas o tempo passou e a missão das cidades gregas ela começou a se corromper. Mas ela foi corrompida pela vaidade, pela prepotência, pelo interesse dos governantes em se assenhorar do poder e governar do jeito que eles achavam que deveriam governar. Com isso, se afastando, tá? Muito em relação ao modelo original que surgiu.
Vamos lá, Ricardo, passa para outro slide aí. Bom, então o que é que nós temos aqui? A Grécia como um todo. A Grécia como um todo foi um modelo fantástico como um todo. Ela é um modelo fantástico em termos de cultura, arquitetura, o surgimento dos Jogos Olímpicos, onde as cidades gregas enviam os seus representantes para a disputa de poder, o aperfeiçoamento do alfabeto, porque o alfabeto que nós temos hoje, ele tem como base o alfabeto grego. Foram os gregos que, utilizando o alfabeto fenício, desenvolveram as vogais, porque os fenícios, o alfabeto fenício só tinha as consoantes. Então, os gregos é que vão inventar o A, E, I, O, U. Antes não tinha. A escrita era um privilégio de uma minoria, e com a popularização, se a gente pode dizer assim, do alfabeto, as pessoas aprendem um pouco mais. Vejam a arte sendo expressa em estátuas de praça pública, os teatros em público, peças de teatro, onde a população ia assistir às peças de teatro. Então vocês vejam que há um lado na Grécia com esplendor cultural fantástico. Mas vejam, que lado é esse? É o lado da Grécia voltado para os privilegiados. É o lado da Grécia voltado para aquela minoria que já existia. Aí vocês podem até perguntar assim, mas como é que pode? Como é que eles conseguiam diferenciar? Muito, muito simples. O estrangeiro ele não tinha a mesma cor de pele, o mesmo tipo de cor dos olhos, do cabelo, assim como nós diferenciamos os estrangeiros, levando em conta que era muito menos gente. Então era fácil você distinguir quem eram os nativos do local e aqueles que vieram de fora. Então, com isso, criava-se uma separação. Determinados cargos, só os bem-nascidos tinham acesso. Por exemplo, a parte do comércio. Por exemplo, os cargos políticos, vou dar um exemplo. A parte de política e administração ficava na mão dos patrícios, bem-nascidos. Já, por exemplo, o comércio ficava na mão dos estrangeiros. Então, havia uma distribuição das atividades sociais de acordo com o interesse da classe dominante. Mas não existia igualdade. A igualdade ela ia até certo ponto. Na hora de votar uma mudança que pudesse beneficiar a sociedade, somente os bem-nascidos é que votavam. Só aqueles indivíduos que eram descendentes das grandes famílias que haviam formado a cidade de Atenas. Assim como Esparta funcionava da mesma maneira. Isso é uma característica das cidades gregas. Os bem-nascidos é que mandavam da cidade. E se nós pararmos para pensar, ainda no interior do Brasil, não tem aquelas famílias dominantes em determinadas cidades que mandam na cidade. A gente vai num determinado lugar e a gente descobre que a família dos Silveira, a família dos Oliveira, exemplo, né? A família dos Gonçalves é que manda no lugar, porque eles são os mais antigos, possuem terras, possuem propriedades, controlam a atividade econômica, controlam a empresa de ônibus, controlam o supermercado. São eles que conseguem eleger os governantes, o prefeito, vereadores. Então, há uma semelhança. De repente, a gente percebe claramente um traço entre as famílias que dominavam Atenas e Esparta e as famílias que dominam as cidadezinhas pelo interior do Brasil e do mundo inteiro, que são as famílias fundadoras da cidade. As famílias fundadoras que acabam controlando a vida da cidade e, às vezes, colocam até um obstáculo para a entrada de pessoas de fora, para que não haja uma disputa
por interesse econômico ou por interesse político. Isso é muito comum. E vocês já devem ter visto isso, que existem cidades aqui no norte fluminense, do Rio de Janeiro, por exemplo, onde determinadas empresas não entram. Existem acordos políticos entre as prefeituras para que determinadas empresas não entrem, justamente para que o poder econômico fique controlado na mão daquelas famílias. Ou empresas de ônibus que têm monopólio. Só a empresa leva e traz. Então, a gente vê que a ideia, na essência, a ideia é a mesma. Passaram-se 3.000 anos, 4.000 anos, mas parece que na essência é a mesma. Apesar da Grécia ter nos legado uma coisa maravilhosa que foram os Jogos Olímpicos, nós estamos aí há mais ou menos os 70 dias dos Jogos Olímpicos, no máximo 60 dias, talvez, os Jogos Olímpicos no Japão, tá? E os Jogos Olímpicos representam a confraternização dos povos. Cada arco desse... Ricardo, aumenta aí, por favor. Cada arco desse que aparece representa um continente. Vocês podem observar que em cima dos atletas ali você tem arcos coloridos. São os 5 continentes, tá? Os 5 continentes ocupados e os seus representantes. Isso foi uma coisa moderna. Por isso que a Grécia, quando desfila nas Olimpíadas, são os primeiros a desfilarem, são os atletas gregos, porque a Olimpíada surgiu na Grécia. E o que representa a Olimpíada? Confraternização. Quando ocorriam as Olimpíadas, as guerras paravam, os conflitos internos na Grécia cessavam e cada cidade grega mandava seus heróis para que os seus heróis, seus representantes, disputassem. Chegou um determinado momento que até mesmo as guerras, por questões políticas, elas começaram a ser resolvidas nos Jogos Olímpicos. Em vez de mandarem exércitos se degladiarem nos campos de batalha, eles faziam o seguinte: os governantes, os políticos da época, mandavam os seus atletas. E os seus atletas disputavam e ganhavam os louros da vitória. E no pé do Monte Olimpo, eles recebiam os louros da vitória das competições. E cada competição tem uma história diferente, mas nós não vamos entrar no mérito disso. Então, eu estou mostrando para vocês a grandeza e o esplendor de uma cultura que representou, digamos assim, um ponto entre o mundo antigo ocidental e o mundo oriental e o mundo ocidental. Então, quando a gente fala história da Grécia, história de Roma, nós estamos falando da história clássica, que todo conhecimento do Egito, do Oriente Médio, ele foi trabalhado e os gregos souberam aproveitar isso e nos legaram esse conhecimento fantástico. São coisas assim, obras de arte daquelas ilhas, que são coisas assim magníficas. Quando a gente vê hoje com a facilidade da internet, a gente vê coisas às vezes que são verdadeiros. É uma coisa assim esplendorosa, fica até difícil explicar. Vamos passar para outro slide? Agora nós vamos entrar em Sócrates. Vejam, Sócrates foi um pensador, tá? Um pensador que tinha uma maneira de ver as coisas de forma completamente diferente. Um representante do Cristo para tentar despertar nos homens uma maneira de enxergar a vida de forma diferente, ou seja, sensibilizar as pessoas a terem uma visão mais espiritualizada, através dos seus discursos, através dos seus exemplos, através das suas reflexões. Reunir as pessoas na praça
chamando a atenção das pessoas. Quando a gente fala em escola, eu volto a dizer isso, não é uma escola na acepção exata da palavra que nós entendemos hoje. A escola podia ser um encontro embaixo de uma árvore, encontro na praça. Ele se reunia com os seus seguidores ou discípulos para poder conversar. E o conhecimento que ele trazia já de outras existências, talvez em outro orbe, eclodia e permitia que ele lançasse questionamentos para as pessoas refletirem. E as pessoas refletiam. Elas refletiam e, de repente, se davam conta que ele tinha razão em coisas que ninguém nunca havia parado para pensar. Entre a disputa pelo poder e a possibilidade de acordos de paz, por que não acordo de paz? Porém, as mazelas humanas acabaram falando mais alto. E os governantes começaram a se sentir incomodados com Sócrates. Por quê? Porque no momento em que ele questionava, colocava ideias de reflexão, tá? Até mesmo por intermédio dos seus discípulos, porque Sócrates terá discípulos. Os discípulos de Sócrates, levando os questionamentos, as pessoas começam a ter uma lucidez, e essa lucidez começa a incomodar o governo da cidade de Atenas. Por quê? Por causa justamente da questão da ideia da democracia. Que liberdade é essa? Que só os bem-nascidos é que têm direito. Que liberdade é essa? Que os estrangeiros são os responsáveis pelo trabalho, trabalham, produzem, ganham dinheiro, mas não podem votar nas decisões. Que democracia é essa em que o escravo trabalha até morrer? Principalmente dívida de guerra. Ou dívidas. Por exemplo, o indivíduo assumia um compromisso. Ele não conseguia pagar, se transformava em escravo do devedor. Só que essa dívida não acabava nunca. E ela podia ser herdada pelos filhos do devedor. E o indivíduo morria e os filhos continuavam pagando a dívida através de trabalho pesado. E quando os seguidores de Sócrates começam a questionar a estrutura da sociedade, isso começa a incomodar os governantes começam a ver Sócrates de uma forma diferente, achando que ele estava envenenando os jovens, envenenando as pessoas com pensamentos que não eram pensamentos corretos. No fundo, estavam se sentindo incomodados com ele, como ainda hoje, fazendo uma comparação grosseira, a gente vê, infelizmente, na nossa política e na política mundial, pessoas fazerem colocações extremamente oportunas que ferem o interesse, o egoísmo, a onipotência dos governantes. No momento em que você fala de liberdade, no momento em que você fala de meio ambiente, no momento que você fala de igualdade social, no momento que você fala de oportunidade para aqueles que se encontram marginalizados, você fere uma estrutura daqueles que controlam o poder. E era exatamente isso que Sócrates falava. E vejam bem, que quando Emmanuel coloca isso para a gente, ele estava colocando as vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando 3 grandes políticos, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e os militares japoneses, pregavam uma mentalidade extremamente voltada para a guerra. Então, as grandes ditaduras
que estavam se estruturando naquele período, ou estavam estruturadas, ameaçavam o equilíbrio do mundo. E qual a relação que existe isso com Sócrates? Quando Sócrates falava em praça pública, para quem desejasse ouvir, as palavras de Sócrates estavam ameaçando o poder dos governantes, porque ele estava colocando à baila, vejam bem, formas de pensamento que levavam as pessoas a se dar conta, o cara tem razão. Ele tem razão, porque ninguém havia questionado daquela forma, que, voltando, fazendo uma comparação grosseira, vocês devem se lembrar que nós falamos aqui que no Antigo Império, quando falamos de Egito, a população era vista pelo faraó como um deus vivo. Mas a manutenção disso era feita pelos faraós. Se alguém chegasse e dissesse que o faraó não era deus coisa nenhuma, provavelmente o indivíduo sumia em questão de dias, porque os próprios sacerdotes davam um jeito de afastar o indivíduo do contato com a população para não contaminar a população que acreditava que o faraó era um deus com aquela ideia corrompida. O que Sócrates fazia? À medida que Sócrates lançava suas formas de pensamento, que ia contribuindo para que a população fosse rompendo com a estrutura de pensamento que o Estado ateniense fazia manutenção, Sócrates estava libertando as pessoas. As pessoas começam a questionar os estados totalitários. Olha só, mesmo sendo uma democracia, E a gente não pode se esquecer que, nessa altura, o Brasil vivia o Estado Novo. O que era o Estado Novo? Getúlio Vargas vai dar um golpe em 1937 e vai se estabelecer como ditador. Era uma democracia? Era uma democracia, até que Getúlio Vargas decide que dissolve em 1937 para 38 as eleições e ele vai se instalar no poder e cria o Estado Novo. E ele governa de 1937 até 1945 como ditador. E ninguém podia dizer nada. Era o Estado Novo. Então, se alguém levantasse a voz para falar, para criticar em praça pública, era preso. Por quê? Porque não podia. A gente vivia uma ditadura militar. Vejam, eu estou falando isso porque não era só no Brasil. Alemanha, Itália, Japão, vários países viviam ditaduras por conveniência dos governantes. Franco na Espanha. O que o Franco fez na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, tudo isso antecede a Segunda Guerra Mundial. E Emmanuel coloca isso nas entrelinhas para quem tiver olhos de ver e ouvidos para perceber. Ler e perceber e fazer essa correlação que eu estou fazendo para os amigos, no sentido de que qual era o objetivo? Nos chamar a atenção que o mundo estava extremamente comprometido, mas que esse comprometimento de plena década de 1940 tinha as suas raízes na antiguidade, desde a época da Grécia, Roma e assim vai. Vamos lá, Ricardo, passar para outra passagemzinha. Então, aqui nós temos os discípulos de Platão. Aumenta aí para a gente, por favor. Isso. Anátemas, Xenofonte e Platão. Os discípulos de Sócrates, melhor. Entre os três, Platão vai ser aquele que se destaca, tendo uma visão extremamente espiritual. Porque Sócrates, como foi condenado como inimigo da sociedade ateniense, foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte e foi condenado a beber cicuta, veneno. E quando ele, vejam bem, foi condenado, a esposa dele
procura ele e diz assim: você foi condenado à morte? E ele responde assim: e você achou que a condenação foi e essa condenação foi justa? E ele vira para ela, porque ele tinha uma visão espiritual muito grande, e diz assim: levando em conta as pessoas que me julgaram, você acha que eu teria uma condenação justa? Olha só, hein? Ele disse para a esposa desesperada porque ele havia sido condenado à morte. E ela vai e o procura e diz: você foi condenado à morte. Ele falou: eu sabia disso. Essa não foi uma condenação justa. E ele diz: você esperava que quem me julgou me julgaria de forma justa? É óbvio que não. Então ele tinha uma visão espiritual imensa. E ele era um missionário. A morte dele vai comprometer espiritualmente a Grécia. Porque a partir daquele momento em que a Grécia perde toda essa essência de um espírito missionário que veio com o objetivo de difundir ideias evangélicas, fraternas, ideias de paz, de serenidade, no momento que ele desencarnou, tá? Os seus seguidores não tiveram condições de levar isso adiante. Porque a Grécia, após a guerra do Peloponeso, que eu disse a vocês, depois da guerra contra os persas, depois da guerra interna, Peloponeso é o nome da península onde fica a Grécia. Aconteceu isso, o que vai ocorrer? A Grécia, ela vai começar a ser ameaçada pela expansão territorial de Roma. No final, as coisas não acontecem por acaso. O compromisso que a Grécia acabou contraindo no momento em que fugiu ao seu objetivo, que era desenvolver a democracia. Tudo bem que eles desenvolvessem outras formas de governo, mas que permitissem uma liberdade de pensamento, a liberdade de pensamento que deveria ser estendida a todo mundo grego, ficou restrita. E com a morte de Sócrates, os seus discípulos, seus seguidores, passaram algumas ideias, mas a ideia central, pelo que Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz, ficou comprometida, de tal forma que a Grécia vai viver uma provação. E que provação será essa? Quando a Grécia ela é invadida pelos exércitos romanos, no movimento de expansão territorial de Roma, muitos homens eruditos, muitos homens instruídos, capturados como escravos dos romanos, são enviados para Roma para ser preceptores dos filhos dos romanos de classe privilegiada. Então, isso vai ser um fato que vai marcar muito. Quando Roma se organiza politicamente e ocorre o movimento de expansão de Roma, além da própria Península Romana, e os romanos chegam à Grécia, que era ali do lado, só tinha que atravessar, né? Acho que é Mar Adriático, acho que é Mar Adriático que tem ali, vai atravessar, eles vão chegar rapidamente à Grécia e vão conquistar, porque a Grécia tinha sucumbido em relação às guerras contra os persas e depois as guerras, eles chamam de guerras intestinas ou guerras internas. E essas guerras internas entre as cidades gregas foram desgastando as cidades. Chegou um determinado ponto que as cidades não tinham como se defender de uma invasão externa.
e aí que vai acontecer a invasão dos romanos. Os romanos invadem, transformam a Grécia em uma província, tá? A Grécia se transforma numa província que tem que pagar tributo a Roma. E entre os tributos que os romanos vão cobrar dos gregos, vai ser escravos. Mas que tipo de escravo? Vai ser escravo para trabalhar na lavoura? Também. Aquelas pessoas mais grosseiras iam para a lavoura. Os homens mais fortes poderiam ser levados como escravos para serem gladiadores, mas os homens cultos eram levados para aquelas famílias, aquelas ricas famílias patrícias, tá? Para serem preceptor das crianças, às vezes como músicos, cozinheiros. Então, as famílias romanas possuíam muitos escravos, vindos de regiões dominadas pelo exército romano. Então, as famílias romanas compravam esses escravos e esses escravos ficavam vivendo junto com essas famílias. E alguns desses escravos gregos eram bem tratados, não eram todos que eram maltratados, mas podiam ser bem tratados. Mas, se de repente pisassem na bola, como a gente costuma dizer, eles poderiam ser até condenados à morte. Mas os romanos valorizavam muito a cultura. Então, isso foi uma das coisas que ajudou muito, muito os, como é que se diz? Os gregos. Bom, vamos passar para o último slide, Ricardo. Então, aprovação coletiva da Grécia. A aprovação coletiva da Grécia vai ser exatamente a partir da condenação de Sócrates e da invasão romana à Grécia. Quando os romanos invadem a Grécia e conquistam as cidades gregas que já estavam muito enfraquecidas por conta das guerras internas, foi um prato cheio. Os romanos, com muita facilidade, levando em conta que eles possuíam um exército muito bem estruturado, tá? Eles vão ocupar a Grécia rapidamente e a quantidade de escravos, homens, mulheres, crianças, que eram vendidas pelo exército romano às próprias famílias patrícias. Então, as famílias patrícias vão comprar esses escravos. Ironicamente falando, me ocorreu uma coisa aqui. Eu comentei com vocês que Sócrates foi condenado à morte porque ele falou coisas que, segundo os governantes de Atenas, não se sentiram muito à vontade, quando ele questionou a democracia, a ponto de questionar que a democracia não era para todos. E com a morte de Sócrates, a Grécia vai viver algo que ela acabava impondo aos próprios moradores da cidade, porque nem todos eram considerados cidadãos. Então, nós vamos ver que Roma vai replicar na península o mesmo modelo que os gregos tinham. Ou seja, em Roma haviam os bem-nascidos, em Roma haviam os estrangeiros, em Roma haviam os escravos, só que havia uma diferença. O escravo grego em Roma, ele não tinha a mesma posição do escravo grego de Atenas ou de Esparta, porque o escravo grego lá de Atenas e de Esparta era um trabalhador braçal. Mas quando os exércitos romanos dominaram a Grécia, o escravo que foi para Roma, ele era um cidadão ateniense que foi preso. Quando eles chegavam em Roma, eles eram separados de acordo com as suas habilidades. Se o cara, como eu disse aqui, se ele era cantor, se ele era músico, se ele era professor, se ele era um cozinheiro. Os romanos tinham esse bom senso de aproveitar a habilidade do indivíduo para trabalhar de acordo. Então, haviam famílias romanas que tinham uma grande quantidade de escravos, de serviçais,
que eram tratados como serviçais. Mas eles não eram maltratados. Podiam ser maltratados se rebelassem. E haviam casos, aí já é uma fofoca da história, que alguns romanos se apaixonavam por algumas escravas gregas e acabavam casando com elas. Então, apadrinhavam elas. Assim como também, às vezes, uma família romana apadrinhava um jovem grego pela sua sabedoria, pela sua eloquência, como filho. Isso era possível, ser apadrinhado. Então, vocês vejam que a sina que a Grécia acabou impondo à sua população acabou sofrendo, porque Roma chegou, o exército romano chegou, digamos que os gregos não fizeram o dever de casa como deveriam. Após a morte de Sócrates, todo aquele investimento da espiritualidade em tentar evangelizar, ou melhor, desculpe, espiritualizar, a palavra certa é espiritualizar a Grécia, para que a Grécia fosse um berço espiritual para o mundo ocidental, não deu certo. Acabou se desmanchando. E, como sempre, Emmanuel deixa nas entrelinhas, ou eu acabei me empolgando e falando mais do que devia, sou sincero, fazendo essa analogia, que faz até certo ponto sentido. Qual é o objetivo de Emmanuel? Nos mostrar que tudo que nós estamos vivendo tem a sua base, a sua estrutura na história da humanidade. História essa que os benfeitores espirituais procuraram nos dar todo o amparo, a proteção, nos dar todo o suporte para que a gente pudesse construir da melhor forma possível. Mas, infelizmente, devido ao livre-arbítrio, a gente às vezes faz a escolha pior, a escolha equivocada. E durante séculos convivemos com a escolha equivocada que num dia, em um passado distante, fizemos. Até que chega o momento da gente tentar corrigir isso e modificar. Eu agradeço a boa vontade dos companheiros, convido a todos a elevarmos o pensamento a uma breve prece para encerrar esse nosso singelo encontro. Deus Pai amado, Senhor de infinita bondade e misericórdia, que a nossa forma de pensar possa realmente estar correta e que o entendimento da doutrina espírita nos esclareça, que o livro O Caminho da Luz possa ser um grande alerta ainda aos homens encarnados do compromisso nosso diante da humanidade e diante de nós mesmos. Que a paz do Cristo permaneça junto a todos os corações, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos a participação nesse estudo. Estaremos de volta no dia 28 de junho. E se você, mais uma vez, gostou do nosso trabalho, curta o nosso canal, dê o seu like e se inscreva para receber as nossas notificações. Uma boa noite a todos e até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.